Estamos diante do capítulo 9 do Evangelho de João, o grande capítulo sobre o sacramento do batismo. Nós estamos, vocês observaram, claro que quem nos acompanha, vários textos bíblicos que se referem ao sacramento do batismo. E este é um desses textos clássicos do Novo Testamento, dos Evangelhos, a respeito do batismo. No dia do batismo, a gente pergunta e a gente oferece a luz, entregando a vela aos pais, dizendo: recebe a luz do Cristo. Esse é o primeiro presente que nós recebemos no dia do nosso batismo. Todos nós recebemos. Infelizmente, depois do batismo, a maioria de nós apaga esta vela e essa luz continua não iluminando mais. É uma vela apagada. Uma vela apagada não serve mais para nada. A vela serve para ser acesa e para iluminar. Por isso que o texto é um texto sobre a luz, a necessidade que temos de buscar a luz na nossa vida. Terminamos no final do ano que passou, o ano da fé. No ano da fé, o Papa Bento XVI convocava a comunidade católica do mundo todo para pensar sobre a fé. No final do ano, nós demos um documento do Papa de presente a todos os nossos dizimistas, o documento Lumen Fidei, a luz da fé. Espero que vocês, dizimistas, estão lendo. É hora de retomar a leitura desse documento e pensarmos a respeito da nossa fé. E aí nós vamos chegando no Evangelho. O Evangelho lembra que Jesus encontrou um cego. Mas não era qualquer cego. Era um cego de nascença. Nasceu cego. O curioso do Evangelho, que não foi o cego que foi à procura de Jesus. Foi Jesus à procura do cego. Talvez a primeira lição para nós. Quantas são as vezes que nós procuramos Jesus, não é mesmo? Será que não está na hora de você começar a pensar que Jesus tem que lhe procurar e esperar o momento certo onde Jesus vai à sua procura? Porque talvez foram tantas as vezes que eu procurei Jesus e nada aconteceu na minha vida. Esse cego simplesmente era um cego e pedia esmola. Estava à mercê da caridade dos transeuntes. Não tinha expressão nenhuma. Não era nada, simplesmente um cego. Mas ele era o momento do sinal de Deus. Deus ia agir naquela escuridão. Aliás, Deus só age na nossa escuridão. Só nos momentos da minha escuridão que Deus pode agir. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, para guiar as pessoas que estão nas trevas. Esse cego que foi procurado por Jesus era um marginalizado da lei e castigado até pela sua cegueira de nascimento. Naquele período, naquele tempo, as doenças genéticas, que nós diríamos hoje, eram tidas como castigo de Deus. Os pais pecaram e os filhos pagavam o pecado dos pais.
Por isso que todos procuravam entender quem havia pecado, se era o pai ou se era a mãe, por ter nascido um filho cego. Por isso da sua marginalidade, da sua marginalização, e por isso que ele era castigado pela própria sociedade, que não tinha um olhar de complacência para aquele homem despido de toda a sua dignidade. E foi esse homem que Jesus procura. Eles procuravam o culpado pela qual aquele cego assim se comportava. A iniciativa de Jesus foi de curar aquele homem. E ele, Jesus, não cura, não fez milagre. Aliás, não é um milagre, é um sinal da graça de Deus operando na vida daquele homem carente, necessitado. Jesus não fez nenhuma reza, Jesus não mandou impor as mãos em ninguém, Jesus não invocou o Espírito Santo nem o poder divino, como fazem muitos padres e pastores por aí. Jesus não marcou um horário para fazer um milagre. Jesus não necessitou da televisão, nem do público para aplaudir o grande milagre que Jesus iria fazer. Jesus não quis criar impacto na vida das pessoas. Jesus não quis que ninguém ficasse admirado com o seu milagre, com a sua cura. Jesus não convocou ninguém, nem a imprensa, para dizer: olha, agora eu vou fazer um milagre, e agora eu vou mostrar o poder de Deus, e vou fazer uma grande convocação para a noite dos milagres. Nada disso Jesus fez, porque é tudo falso. Esses milagres que vocês veem por aí, é tudo conversa fiada de pessoas trambiqueiras, que em nome do Evangelho enganam as pessoas e fazem tudo em nome de Jesus Cristo. Jesus olha esse homem, talvez Jesus conversou com ele: você quer ser curado? Mas o que cura esse homem gostaria de ter? E qual era a cura que Jesus queria imprimir na vida deste homem? Era uma cura do testemunho, irmão. Uma cura sem testemunho, uma cura falsa. Jesus, ele usa dos elementos naturais da teologia bíblica. Jesus pega a terra, colhe um pouco da sua saliva, faz um barro, unta os olhos do cego e manda que ele vá lavar-se na piscina de Siloé. Veja vocês o procedimento teológico bíblico de Jesus Cristo. A terra é de onde viemos. Nós somos filhos da terra. Nós nascemos da terra, nós somos pó. E em pó nós haveremos de nos tornar. Esse homem cego que não tinha vida, ele tinha que retornar à terra e se tornar um homem novo, diferente. Ele era carente de um novo nascimento, de uma nova vida. Só Jesus poderia fazer isso. Jesus toma a sua saliva, é o símbolo da água. Onde existe água, existe vida. E aqui está a síntese, o resumo do sacramento do batismo. É pelas águas que nós nascemos para a vida nova. Essa água juntada à terra se torna barro. E é do barro que nós viemos. Assim diz o livro de Gênesis.
O texto vai fazendo uma catequese para que aqueles que estavam se preparando para o sacramento do matrimônio fizessem uma retrospectiva de como nós nascemos. Nós somos barro. E mais tarde, depois de muitos séculos, o profeta Oséias vai dizer que Deus tomou esse barro, Deus é o grande oleiro. E Deus queria fazer desse homem cego um homem pleno. Jesus não queria somente fazer um milagre para que ele enxergasse, ele tinha que ser um homem novo. E esse homem, ele teve que obedecer o que Jesus havia dito. Milagre sem obediência não vale nada. Hoje nós vivemos um tempo que nós não temos mais obediência à palavra de Deus. Nós fazemos o que nós queremos e bem entendemos. E por isso que os milagres não acontecem. E o milagre de Jesus não é igual ao milagrinho que esses cretaiadas faz por aí, não. Igual um pastor convocou o grupo lá, convocou o povo da cidade e para fazer os milagres. É a noite dos milagres. E o povo fica todo animado. Aí o pastor fez o milagre. Apareceu um cara lá, falsificado, o pastor fez lá umas macumbeiras, umas orações, e o cara já saiu enxergando. E depois veio o testemunho, né? É o modo que o pessoal tem didático para enganar os trouxas. E aí o cara foi dar o testemunho, e o pastor animado falou: você consegue enxergar a Bíblia, a palavra de Deus? Consigo, pastor. Você consegue ler também o que está escrito ali? Eu consigo ler, estou lendo. Mas no grupo tinha um bêbado. Bêbado é fantástico. Aí o bêbado olhou e falou: poxa vida, além de enxergar, o cara ficou alfabetizado. Porque se o cara era cego, irmão, ele não saberia ler, a não ser em braille. Como a Bíblia não estava em braille, é tudo falso. Pois bem, esse é o primeiro ponto do Evangelho. O segundo ponto, aí que vem o pega para capar. Porque fazer milagre é uma coisa. Agora só que apareceram os vizinhos, os outras pessoas, os vizinhos que conheciam o cego. Mas conhecia o cego que era cego e pedia esmola. Porque você dá esmola para um cego, para um miserável que não vai mudar de vida nunca, é fácil. O difícil é você transformar a vida das pessoas. Enquanto o povo dava esmola para o ceguinho, estava tudo bem. Todo mundo fazia isso tranquilo. Agora esse homem, ele não pede mais esmola. Ele fica falando para todo mundo quem havia feito o milagre, a cura. Agora ele enxergava, agora ele não precisava pedir nada, ele era autônomo, ele era dono de si. E isso começou a questionar e incomodar os vizinhos. E perguntava: quem é que fez isso para você no dia de sábado? E a grande sacada do Evangelho de hoje é que o cego nem sabia quem era Jesus. Claro que não sabia. Era cego, como que ele sabia? Não sabia. E todo mundo perguntava quem havia feito aquilo nele, e ele não sabia quem era, mas ele sabia que aquele homem havia feito lama, jogado saliva, tocado os seus olhos e mandou que ele fosse na piscina lavar os seus olhos. Isso ele sabia. Aqui começa o processo da catequese, da evangelização, a vida das pessoas. Isso começou a incomodar a vida das pessoas, porque esse cego que antes era um pedinte, agora ele é o evangelizador. Agora ele começa a incomodar a vida das pessoas. E o cego talvez, certamente, gostaria de conhecer, de encontrar aquele que fez esse grande milagre na sua vida. E nada disso acontecia, até que um certo dia,
Jesus se encontra com o cego. E Jesus começa a conversar com o cego. E Jesus pergunta para ele: quem fez isso com você? Ele conta a mesma historinha. Porque catequese, irmãos, é repetir a mesma coisa a vida toda. A gente pensa que catequese é coisa nova, não tem nada de novo. A palavra de Deus é sempre antiga, mas ela sempre traz uma luz nova para nós. Se você não busca essa luz, a catequese fica sem sentido e sem razão na nossa vida. E esse cego, ele não sabendo que aquele que estava conversando com ele pela segunda vez era o Filho de Deus. E ele, Jesus, encontra-se com o cego e diz: acreditas no Filho do Homem? Que é o grande tema da catequese, acreditar no Filho do Homem, isto é, em Jesus Cristo. E o cego responde para Jesus: quem é este, para que eu possa crer nele? E Jesus disse: tu o estás vendo. Porque no cego, enquanto cego, ele só ouviu falar de Jesus. Agora o cego ouve e vê Jesus Cristo. Certamente, quando Jesus falou para ele que agora ele estava vendo, ele tomou um choque, um impacto na sua vida. A palavra de Deus é impactante. E o dia que eu for impactado pela palavra, a minha vida certamente vai mudar. O cego não fez nenhum alarido, simplesmente fez 2 gestos que a gente tem que aprender. Primeiro, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Querido irmão, querida irmã, você acredita no poder de Deus? Que Deus pode dar uma vida nova para você? Quando foi a última vez que você se prostrou diante de Deus, do poder de Jesus Cristo? Quando foi a última vez que você se debruçou diante da grandeza de Deus na minha vida, na sua vida? Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua preparação para a quaresma desse ano de 2014? A sua quaresma está diferente ou é a mesma quaresminha que você sempre fez do mesmo jeitinho? Será que não está na hora de eu professar a minha fé dizendo: eu creio, Senhor, e me prostrar diante do Senhor, reconhecendo a grandeza que Deus tem na minha vida? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em